Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis, Andando em Amor. Esta é a lição número 8. O amor não é egoísta. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Nós devemos, com humildade de coração, atentar para as coisas que são dos outros. Não é somente o que eu tenho, somente o que eu sou. Cada um de nós deve atentar para aquilo que é dos outros, valorizar aquilo que é do outro. Introdução. Após a queda, o egoísmo tornou-se parte da natureza humana, mas infelizmente nos últimos tempos essa atitude tem ganhado proporções maiores. Os homens têm sido amantes de si mesmos. O egoísmo é um pecado que veio com a queda do homem. Entretanto, os últimos anos têm norteado muito esta questão dos homens serem amantes de si mesmos. Cada um ama aquilo que tem, aquilo que quer, aquilo que é, ou coisas dessa natureza. E não atenta para o que é dos outros. É como aquele velho ditado de sempre, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Entretanto, vemos que isto é um engano, é um erro dos piores que existem. É interessante mesmo, até na questão da valorização, há algo muito interessante, que é a questão do fazer negócio. Certamente, em algum momento da vida, teu pai, ou sua mãe, ou até mesmo você, já tentou negociar alguma coisa, algum pertence, trocar um pelo outro, vamos assim dizer. E há um ditado que diz que quem desdenha quer comprar. É verdade, desdenhar é fazer pouco caso, é menosprezar. Então, se eu quero comprar algo seu, o que eu vou fazer? Eu vou apontar para você aquela questão que ele é desvalorizado, ou seja, aquilo que ele não é forte. Por exemplo, se eu quero comprar o seu celular, por exemplo, eu vou mostrar para você algum celular que seja melhor do que o seu. Para quê? Para assim eu desvalorizar o seu celular para eu poder comprar ele mais barato. Entretanto, há um erro muito gritante nesse negócio, que é a questão de não valorizar o outro. Você quer fazer um bom negócio? Quer se dar bem nesse negócio? Eu vou te dar uma dica que é muito usado pelas grandes corporações. Quando você for comprar algo ou negociar alguma coisa, é interessante que você valorize aquilo que você está comprando, para que assim o dono se sinta valorizado. E depois você diga que você não pode pagar aquele valor porque é muito para você. Então veja que ele foi valorizado, mas você até está disposto a pagar aquele valor, mas você não pode pagar porque você não tem. Então isso tende a fazer com que aquela pessoa acabe vendendo para você por um preço menor. Por quê? Porque você valorizou, então ele se sentiu valorizado. Porque quando nós vamos falar alguma coisa, por exemplo, sobre o seu celular, de repente o seu celular, você trabalhou muito para ter o seu celular, ou o seu pai trabalhou muito para que ele pudesse te dar o seu celular. Então, se eu desvalorizar o seu celular, eu estou desvalorizando a pessoa do seu pai. Então, é por isso que nós nos ofendemos muitas vezes com a questão da desvalorização. Porque às vezes, quando a pessoa está desvalorizando aquilo que é meu, está desvalorizando a pessoa que me deu, está desvalorizando também o tempo que eu trabalhei para ter aquilo. Mas se ele fizer ao contrário, se ele valorizar e no final falar, ó, é justo o valor que você está pedindo, mas eu não posso pagar este valor. A tendência da pessoa vender pelo aquele preço que você quer comprar. Inclusive há uma outra questão também muito interessante também sobre a questão de valores, que nunca faça negócios com valores redondos. Por exemplo, eu vou comprar o teu celular e eu te ofereço R$ 1.000. Não ofereça R$ 1.000. Ofereça 997, por exemplo. Sempre número quebrado, nunca número inteiro. Porque isso vai ficar na cabeça da pessoa que você está dando tudo que você tem. Olha que interessante, né? A importância da valorização. Até você valorizando as pessoas e aquilo que as pessoas têm, você acaba sendo valorizado também. Egoísmo, etimologia da palavra. Egoísmo, portanto, é o sentimento que elege o eu como centro de tudo, podendo ser definido como amor exagerado aos próprios interesses em relação aos dos outros. Eu é a palavra mais dita do mundo. Olha que interessante, né? De uma forma geral, todos nós temos um pouco do egoísmo em si.
de uma forma geral, porque isso faz parte da queda, né? O pecado da queda do homem, né? Mas quando você começa a dominar esta questão, o teu ego, vamos assim dizer, né? Sejamos claros, não? Você acaba sendo uma pessoa melhor. E veja que geralmente as pessoas têm um amor exagerado pelo que é meu. Eu posso, eu consigo, se eu não estiver lá as coisas não acontecem, tudo gira em torno de mim. Isso é ruim. É ruim primeiro que é a ideia do egoísmo, né, em si, e eu acabo me desinteressando pelas coisas dos outros, né? Só vale aquilo que é meu. Egoísmo versus amor próprio. O amor próprio pode ser confundido com o egoísmo, mas esses conceitos são duas coisas distintas. O egoísmo nasce do orgulho e é a consideração excessiva por si mesmo, acima do bem dos outros. Uma pessoa egoísta não preza pelo bem-estar de ninguém, a não ser o seu próprio. Diferente do amor próprio. Quando você se cuida porque você tem amor próprio, isso também faz com que você possa cuidar do outro. Por que você pode cuidar do outro? Porque você sabe se cuidar. Se você sabe se cuidar, você sabe cuidar do outro também. Então veja que é diferente do egoísmo. O egoísmo, a pessoa só vê o seu próprio umbigo, né? Como a pessoa, como diz, né? Só vê o próprio umbigo, não vê o do outro, né? Nunca se interessa pelas coisas dos outros, nunca interessa o bem-estar do outro. Só se interessa pelo seu próprio bem-estar. E isso é extremamente ruim, né? Danoso, é penoso, é ruim e não é da parte do Senhor. Egoísmo versus egocentrismo. Embora um esteja contido no outro, o egocentrismo é a aplicação prática do egoísmo. A pessoa egocêntrica prioriza a sua razão e seu ego, o seu ego, não considerando a razão e o ego dos outros. Então, o egocentrismo é o egoísmo em si. A pessoa às vezes é egoísta, mas ainda não colocou isso em prática. Então, quando ele se põe isso em prática, ele é egocêntrico. Entretanto, é outra coisa muito interessante de nós falarmos hoje, que até nas igrejas também as palavras agora estão pregando o egocentrismo, né? Estão colocando o homem no centro, né? É o homem, tudo é o homem, né? O homem de Deus, né? A mulher de Deus, e exalta o homem de Deus, e exalta a mulher de Deus, e não se adora o nome do Senhor. Ou seja, é o homem no centro das coisas, né? O homem no centro da palavra, é o homem no centro da adoração, na verdade assim, né? É o homem no centro da adoração. Estão prestando um culto a homens. Por quê? Porque são homens amantes de si mesmo. Então um rasga a seda para cá, outro rasga a seda para lá, e cada um fala de si, né? Cada um quer a glória para si, né? Para que isso ocorra, acabam também fazendo o culto ao homem, né? Eu faço um culto para você e você faz outro para mim. Então é a questão do o egoísmo, né? Junto com o egocentrismo. Até dentro das igrejas isso infelizmente tem acontecido. Não é de Deus esse negócio. Males do egoísmo. O egoísmo fecha portas. Por causa da busca dos seus próprios interesses em detrimento de trabalharem juntos para um bem comum, levou aquele povo por um caminho de desobediência e por isso se encontrava em situações desesperadas. Muitas vezes, na questão ali do livro de Ageu, as pessoas ali, ao invés de, em comum acordo, as pessoas se ajudarem para fazer a obra do Senhor, reconstruir o templo, o que eles fizeram? Cada um cuidava de si. E as coisas acabaram, qual foi a consequência disso? Isso é muito interessante que nós devemos compreender esse negócio. Viviam uma vida completamente miseráveis e infelizes. Por quê? Porque eles plantavam muito e colhiam pouco. Por quê? Porque estavam esquecendo do Senhor. Esqueceram de colocar Deus no centro, Deus no meio. Esqueceram de prestar cultos ao Senhor. Então a pessoa acaba virando uma pessoa miserável e infeliz, assim como diz lá no livro de Apocalipse, né? Que tem muito, mas na verdade você não sabe que é cego e nu, então e miserável, né? Então veja que nós, lá no capítulo 3, então veja que quando nós nos atentamos para aquilo que é do Senhor, buscar o reino do Senhor, fazer o que tem que fazer, o que se precisa fazer, o Senhor
está olhando para nós também. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos prestar um culto ao Senhor em espírito e em verdade. Entretanto, quando eu, ao invés disso, eu fico na minha casa, fazendo as coisas da minha casa, tentando apenas melhorar a minha casa, não que isso seja errado em si, né? Melhorar a casa em si não é errado, mas quando eu ponho a minha casa no lugar da igreja, eu vou fazer isso para minha casa, mas eu não faço na igreja. Desse tipo, né, no templo, eu estou colocando o quê? A minha casa no centro, então estou sendo materialista, é egoísmo, vale primeiro a minha casa, Deus espera, Deus depois, a casa do Senhor depois. Então, qual é a consequência disso? Eu terei, certamente, uma vida miserável. O egoísmo produz consequências terríveis. A mentira de Ananias e Safira serviu como um fio condutor para terríveis consequências, a morte de ambos. Era notório que na igreja primitiva as pessoas não eram egoístas, cada um olhava para o que era do outro. Então o que eles faziam? Quando um tinha menos, o que eles faziam? Eles faziam algo que repartiam igualmente entre si para que todos tivessem o mesmo tanto e assim tinham uma vida próspera diante do Senhor. Ananias e Safira foram diferentes. Eles mentiram ao Espírito Santo. E qual foi a consequência desse egoísmo? Que eles queriam ficar com o valor da propriedade para si. Foram mortos pelo Senhor. E é bom lembrar que isso já estava na época da graça. Eles estavam vivendo na graça, na época da graça, e mesmo assim foram fulminados pelo Senhor. Por que isso? Porque eles não deram o valor que tinha que dar? Não, foi porque mentiram. E a Bíblia diz em João 8,44 que a mentira, que o diabo é o pai da mentira. Então eles fizeram coisas próprias de quem é filho do diabo. E naquele caso, serviu também para vir o temor do povo, para que realmente o Deus de Israel, realmente mesmo na época da graça, ele ainda fulmina. Ele não vai pactuar com o pecado. É muito interessante que nós vemos compreender isso, para que nós venhamos ver que o egoísmo, né, talvez a pessoa trazer para os dias de hoje, né, dízimos e ofertas. Eu não vou dar dízimo na igreja, eu não vou dar a oferta na igreja, porque o pastor vai fazer mau uso. Bom, se ele faz mau uso e você sabe que ele está fazendo mau uso, você tem como provar que ele está fazendo mau uso. O que você deve fazer? Você deve convocar uma reunião ali com a diretoria da igreja, já que ele é o pastor, e dar um fim nesse negócio, porque você não pode estar conivente com esse negócio. Por outro lado, não é por conta disso que você deve ficar reter o dízimo do Senhor para você, porque você está sendo egoísta também, porque você está ficando com a parte que não é sua. Você sabe que aquela parte é do Senhor, então é de bom tom que você devolva isso ao Senhor, na casa de Deus, né? Com dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Últimos tempos, o amor esfriou. E só para fechar a questão do dízimo e oferta, sim, você precisa saber o que é feito com os seus dízimos e ofertas. Não é você somente entregar o valor na casa do Senhor e o pastor é que sabe, ele faz o que ele quiser, depois ele vai dar contas a Deus. Não, isso aí você está sendo conivente, porque se ele faz algo errado, que não é para a obra do Senhor, que não é para manter a igreja, ou para assistir aos membros mais necessitados, você então está conivente com o pecado dele, com o erro dele. Então, sim, você deve saber o que fim levou o seu dízimo e a sua oferta, para que está sendo utilizado. Últimos tempos, o amor esfriou. O amor genuíno é o que menos se vê atualmente. Todas as virtudes do amor, como a compaixão e a misericórdia, estão se esvaiando do coração do homem. É interessante, Vitor Hugo certa vez disse que de todas as coisas criadas por Deus, o coração humano é o que irradia mais luz, ou ai de nós, mais trevas. E nós temos visto que sim, o coração do homem está com as trevas, estão muito no coração do homem. Por quê? Porque o amor se esfriou, não existe mais a compaixão, a misericórdia. Eu digo no sentido geral, nós sabemos que sim, há pessoas como você que tem compaixão e misericórdia do próximo. Mas eu digo aqui numa questão que é bem generalizada, para nós sabermos e compreendermos que de fato o amor se esfriou. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples, que certamente você não vai entender, porque você é muito novo, mas eu me lembro quando eu era garoto, quando alguém partia para a eternidade,
nós nem sequer ligávamos o rádio porque tínhamos respeito pelaquela pessoa que partiu para a eternidade. Hoje, quando alguém parte para a eternidade, nós não queremos nem saber. Nosso som continua ligado no maior volume, nossas televisões, tudo aquilo, nós não temos mais respeito pelo próximo. A ideia é mais ou menos essa. Talvez seus pais devem lembrar bem desta parte. Por quê? Porque o amor se esfriou até mesmo na igreja, infelizmente. O amor tem se esfriado. Agora, qual é o ponto aqui? Sim, a Bíblia vai se cumprir, porque é a palavra do Senhor, mas esta parte da palavra que o amor vai se esfriar, eu não posso permitir que esta parte da palavra se cumpra em mim. O meu amor pelo próximo não pode se esfriar. Eu preciso continuar com um amor aquecido no Senhor, com o Espírito Santo, para que essa palavra não venha se cumprir na minha vida. Eu preciso ter compaixão pelo meu próximo e também misericórdia por ele. Amantes de si mesmo. As ideologias hedonitas modernas, com várias roupagens fomentadas pelos meios de comunicação, desempenham um papel significativo no estímulo do egoísmo, pois somos constantemente incentivados a satisfazer nossos próprios interesses, em sermos servidos e não servir. Já observou que você quer um celular novo? O que você faz? Pai, mãe, eu quero um celular. E o que vai acontecer? Você vai ter aquele celular, dependendo das circunstâncias, né? Se você é um bom filho, por exemplo, né? E se você está fazendo por merecer, né? Mas vamos lá, como é que a mídia faz a grande questão? Compre isso e compre aquilo. Isso aqui é uma questão materialista que acaba vivendo também o que é? O egoísmo. E como é que isso funciona? Imagina, por exemplo, que você chega na loja e você vai comprar aquele celular e só tem aquele celular e chegou uma pessoa junto com você. O que você vai ceder o celular para ele? Não, você vai querer, não, mas eu cheguei junto com você, eu também quero, e o outro também vai querer. Imagina a situação. Por quê? Amante de si mesmo. É claro que você, como tem um Espírito Santo, é provável que você vai chegar, não, pode deixar ele levar, eu vou comprar um outro celular. Mas como é que funciona? Vemos, por exemplo, em liquidações bem avassaladoras, pessoas que brigam, né, em supermercados, por exemplo, e entre outras lojas, porque só tem aquele produto ali, aquele acabou ali, eu vou ficar sem, então eu preciso ter. Então a mídia faz uma grande... A mídia que eu falo é emissoras de TV, principalmente, emissoras de rádio e TV. Fazem uma campanha maciça para que você compre mais, compre mais, compre mais, compre mais. O que é isso? Amantes de si mesmo. É a mesma ideia, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Lute contra o egoísmo. Uma das principais dificuldades de lidar com os egoístas é que eles não sabem que são egoístas e por este motivo não sentem nenhuma necessidade de mudar. Apenas o Espírito Santo é capaz de trazer o verdadeiro discernimento para os crentes, para que os crentes abandonem esta atitude carnal. Muitas pessoas que são egoístas, na verdade, não sabem que são. Por quê? Porque eles são criados assim, foram criados assim. Então eles acham que sim, é normal, é extremamente normal eu pensar somente em mim, não pensar no outro, não valorizar aquilo que é do outro, não valorizar a pessoa, né, próxima, né, não valorizar o próximo. Então nós devemos lutar contra essa questão do egoísmo. Eu não posso ser egoísta, eu preciso colocar o próximo em primeiro lugar, vale ele primeiro. Seguindo o exemplo de Jesus. É bem difícil essa questão, né, de colocar outro primeiro, mas é o que nós temos que fazer. E nós só vamos fazer isso com o Espírito Santo em nossa vida. A passagem em Filipenses 2, 1 a 11 traz em cada versículo uma reflexão sobre o exemplo a ser seguido. Bons pensamentos e sentimentos. Modéstia, altruísmo, Cristo como exemplo, esvaziar-se, humilhar-se, aguardar a recompensa de Deus. Então, vejamos. Bons pensamentos e sentimentos. Os maus pensamentos, certamente, de vez em quando vai acontecer na sua cabeça. Sim, eles vão fluir do nada. E você precisa brigar. Por quê? Porque você precisa ter apenas bons pensamentos. E bons sentimentos também. O que é sentimento? Aquilo que você sente pelo outro. Você não pode ter um sentimento de egoísmo. Você precisa ser altruísta, que é se colocar no lugar do outro, é valorizar a pessoa do outro, né? Proteger o outro. Então também você precisa ser modesto. E a modéstia também tem aquela parte de ser modesto, humilde e ter falsa modéstia. Modéstia
é quando você de fato é modesto naquilo que você faz. Você sabe que você é bom, mas você é modesto. Você não quer aquela glória para você. Você sabe que você é bom naquilo, mas mesmo assim você sabe que é bom, mas você não fica aí se gabando, né? Eu sei fazer melhor do que fulano, eu sei fazer melhor do que ciclano. Não, você é modesto. A falsa modéstia é quando a pessoa é completamente arrogante, né? Ele sabe que ele sabe fazer, mas ele finge que é modesto, né? Não, isso aí eu não sei fazer muito bem, não, eu tô aprendendo, mas você sabe que ele é uma pessoa arrogante, ele está fazendo aquilo por quê? Porque ele quer parecer que é modesto, mas na verdade ele não é. Então, e principalmente ter Cristo como exemplo. Jesus, ele sempre se colocou no lugar do outro, né? Jesus agia de íntima compaixão. Lembra da viúva de Naim que estava indo sepultar o seu filho? Jesus virou para ela cheio de compaixão: mulher, não chores. Né? Jesus sempre tinha essa questão de compaixão. A mulher adúltera, por exemplo, que ia ser apedrejada até a morte, mas o Senhor Jesus tirou ela ali do meio e salvou a sua vida. Por quê? Porque Jesus sempre se colocava para ajudar o próximo, e isso nós também temos que fazer. Esvaziar-se é bem difícil, né? Uma questão de renúncia, né? Bem difícil. E aguardar a recompensa de Deus. Sim, quando você tem essas qualidades, a sua recompensa vem do Senhor. Não é o homem que irá te recompensar, é o Senhor. O dom de servir. Para proceder como apresentado no tópico anterior, o cristão deve fazer uso de um forte antídoto contra o egoísmo. Servir em amor, cuja fonte principal é o próprio Senhor Jesus. O amor, ele é aquilo que vai fazer com que você torne-se uma pessoa melhor. O amor faz com que você seja uma pessoa que vai sempre atentar para aquilo que é do próximo. E quanto mais você valorizar o próximo, mais valor você terá. Da mesma sorte, quanto mais você menosprezar o próximo, mais você será menosprezado também. Negar a si mesmo. Pensa num negócio difícil. Por fim, como último elo, viver em amor requer negar a si mesmo. Só assim o verdadeiro amor ágape ganhará lugar de destaque em nossos corações. Negar a sua vontade. Você quer muito fazer uma coisa e você não vai fazer por amor ao próximo. Isso é muito difícil. Negar o seu desejo, negar o seu coração, aquilo que está ardendo dentro de você, aquilo que você quer muito fazer, é algo muito difícil. Mas é realmente isso que o Senhor quer de nós. Nós viemos negar a nós mesmos. Lembra que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é muito difícil. Porque o que é a cruz, né? A nossa dificuldade, talvez, né? Talvez uma consequência de um pecado. Mas negar a si mesmo é muito difícil. Para cada um de nós negar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo, né, aquilo que está dentro do nosso coração, é algo realmente muito difícil, mas é exatamente isso que nós temos que fazer. Para concluir, a natureza do amor não flui para dentro, mas jorra para fora. Amar é ser generoso, dadivoso e altruísta, pois melhor é dar do que receber. Isso porque se você está dando é porque você é mais abençoado. A nossa visão deve ser como a dos crentes de Atos, em compartilhar as bênçãos. Tudo pertence a Deus. E quando Ele nos abençoa, é no propósito de também abençoar outras vidas através de nós. Então veja que o amor ele flui para fora e não para dentro. Quando você está, por exemplo, em algum lugar e vê um rio, o rio ele nunca corre para dentro, né? Ele corre para fora. No caso, o rio corre para o mar. Então, por que isso? Porque não adianta você ter somente amor próprio. É claro que você precisa ter amor próprio. Você se amando, você vai conseguir amar o próximo. Mas aqui não é a questão do egoísmo. A pessoa que só vê a si é egoísta, não pensa no que é do outro. Então, o amor, nesse caso, ele é apenas egocêntrico, é apenas para a pessoa. E nós o amor deve de fato sair de dentro para fora. Hora da revisão. Número 1, Filipenses 2,4. Número 2, o egocentrismo é a aplicação prática do egoísmo. A pessoa egocêntrica prioriza sua razão e seu ego, não considerando a razão e o ego dos outros. Número 2, o egoísmo fecha portas e produz consequências terríveis. Número 4, Mateus 24,12 e 2 Timóteo 3,2. Número 5, Filipenses 2, do 1 ao 11. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue aí andando em amor
e priorizando sempre, valorizando sempre aquilo que é do outro e principalmente sempre valorizando e amando o seu próximo. Que Deus é que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!